nesse módulo nós vamos falar sobre o fluxo da operação, beleza? Então aqui eu vou abordar mais sobre a linha do tempo, né? Então como esse cliente ele entra, né? Como é que ele assina esse contrato, como é que ele faz toda a transição entre consórcio e financiamento e como é que ele termina só com o consórcio, beleza? Então não se desespera, fica comigo que vai dar certo, tá? Então olhando aqui no slide, o cliente ele começa assinando no primeiro momento uma PAC, que é um processo convencional de um grupo de consórcio normal, tá? E ele também vai assinar um regulamento. E esse regulamento fala basicamente todas as regrinhas que ele tem que cumprir para lá na frente, se ele quiser adquirir a operação de crédito, tá? Mas nesse momento esse cliente tem somente um consórcio de 60 meses, tá? Nos primeiros 6 meses, esse cliente ele vai pagar parcelas de forma consecutiva e ele está concorrendo aos sorteios mensais. E caso ele seja sorteado, aí ele vai seguir a regrinha do soma 12, né? Então ele tem que antecipar um número total de parcelas para totalizar 12 parcelas pagas, o que representa aí 20% do grupo pago. Caso ele não seja sorteado, ele tem que pagar as parcelas de forma consecutiva e aguardar até pelo menos a sexta assembleia. Quando ele chegar na sexta assembleia, caso ele tenha obedecido todas as regrinhas que estavam falando lá no regulamento, que a gente vai abordar um pouquinho mais aqui para frente, ele pode aderir à opção pontual. Tá? Nesse momento, ele terá que antecipar um total de parcelas para totalizar 24 pagas, tá? O que representa 40% do grupo. Lembrando que essas parcelas elas são antecipadas do final para o começo, certo? E ele vai assinar um contrato de crédito com o Banco Rodobens e um outro documento que chama Cessão de Direitos. E nesses documentos está muito claro para ele as regrinhas que ele tem que seguir a partir desse momento. Então está muito claro para ele que ele vai ter um contrato de financiamento, mas que ele vai continuar pagando somente o consórcio, tá? Mas que ele tem que cumprir algumas regrinhas, beleza? A partir daí, o cliente ele corre então com 2 esteiras em paralelo, então ele tem um consórcio e ele tem um financiamento. Ele só paga parcelas do consórcio, mas ele tem aqui um financiamento acompanhando. Quando esse cliente for contemplado no consórcio, ele pega a carta de crédito desse consórcio e quita o financiamento, tá? Esse processo tem que ser em até 30 dias a partir do momento que ele é contemplado, beleza? E aí, quitando o financiamento, esse cliente então termina as obrigações dele com o Banco Rodobens, né? E a partir desse momento, então, ele continua pagando somente o consórcio, como é o que já estava acontecendo, mas ele não tem mais uma esteira de financiamento, ele não tem mais alguma obrigação com o Banco Rodobens. Então, vocês conseguem perceber por esse fluxo que, sim, tem essa transição consórcio-financiamento, mas é uma transição bem tranquila porque o cliente ele não precisa pagar nada mais por isso, caso ele cumpra todas as regrinhas do produto, certo? E ele só vai enxergar o consórcio, né? Então ele só enxerga as parcelas mensais do consórcio. Num determinado momento, quando ele é contemplado, sim, ele quita o financiamento, mas do restante é só parcela de consórcio, beleza? Então mais ou menos esse é o fluxo inteiro aí do plano pontual, desde o começo até o fim. Então continua comigo que a gente vai entrar agora nas regrinhas do produto, que é um ponto muito importante para vocês entenderem o que ele precisa ter para entrar nesse financiamento, nessa esteira paralela, tá? E também o que ele precisa ter para se manter nessa linha do tempo, sem nenhuma alteração no contrato dele, tá bom? Valeu e até já!